Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando hoje a nossa 7ª aula do componente curricular de língua portuguesa. E nós vamos hoje entender mais sobre os textos narrativos, o que é uma narração, certo? Até mesmo para montar um texto nas aulas de PPT, a gente vai precisar entender toda essa estruturação que um texto precisa ter, que uma história precisa ter, não é? Um conto popular, um texto narrativo, ok? Então vocês vão acompanhar comigo aí em casa, na telinha vai aparecer para vocês tudo o que nós vamos falar hoje sobre os textos narrativos, tá? Acompanha comigo aí a leitura. Narração. Durante toda a nossa vida, ouvimos, lemos e contamos diferentes histórias, como é o caso da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ainda faz parte das lembranças de muitas pessoas. Assim como ela, existem outras sensacionais, como o Chapeuzinho Vermelho e a Bela Adormecida. Todas as que citamos fazem parte de um tipo de texto chamado narração. O termo narrar significa contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou inventado. Lembra que eu falei para vocês lá na nossa primeira aula de língua portuguesa que o conto popular muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é uma história inventada, né? Que alguém cria, que você também pode criar um conto popular. Então, a narração, ela pode ser uma história que existiu realmente ou pode ser a narração de uma história inventada por alguém, ok? Vamos continuar com a leitura. Mas não basta somente sabermos o que é o texto narrativo. É preciso também conhecer as partes que o compõem. Por isso é necessário estarmos bem atentos às informações que seguem. Vê se você consegue aí no seu caderno de língua portuguesa, porque eu falei na aula anterior para vocês criarem aquela rotina, né? De quando vai começar a aula, já pegar o caderno daquele componente curricular e já deixar ali à sua disposição, porque se o professor ou a professora, nas aulas gravadas, pedir para você usar o caderno, ele já vai estar ali, ok? Então, pega o caderno, lápis e borracha e vamos tentar anotar os principais componentes que uma narração precisa ter. Acompanha comigo na leitura. O que é um texto narrativo? O texto narrativo é aquele que conta uma história por meio de uma sequência de fatos. Essa história é feita por personagens e uma trama bem elaborada. Isso significa que esse texto precisa ter um início, os desdobramentos do desenvolvimento e ainda um desfecho. Olha só, primeira coisa, eu lembro que na aula de PPT, acho que foi falado isso, que o texto ele tem que ter ali aquele início, você vai apresentar a história, o local que a história está se passando, apresentar os personagens, porque toda narrativa tem que ter personagem. Aí você depois começa a desenrolar a história, começa a história acontecer. E por último você deixa o desfecho, ou seja, o final da história, né? Essas 3 partes aí de um texto narrativo tem que existir. Vamos continuar na leitura aí na tela. A história elaborada nesses textos é contada por um narrador e seu objetivo é informar, causar reflexão e entreter o leitor. Então, o narrador, a pessoa que está contando aquela história,
ela tem que envolver o leitor. O leitor tem que se interessar com a história. Ele não só vai informar o que está acontecendo, não só vai explicar a causa daquele acontecimento, mas ele tem que fazer o leitor se envolver, gostar da história. Não tem aquelas histórias que vocês leem, que vocês ficam empolgados ali e vai lendo e passa uma página e passa outra e a história vai ficando bacana. Então, significa que o narrador alcançou o objetivo dele, que é chamar toda a atenção do leitor. Vamos continuar com a leitura, ok? Quais são os elementos do texto narrativo? Então, nós temos 4 elementos. Eu lembro que no início das nossas aulas a gente falou. Primeiro, narrador. Os narradores desse tipo de texto podem ser personagem ou pode ser onisciente, observador. Então, lá no texto narrativo, lá no conto popular, na crônica, o narrador, ele pode ser também o personagem. Ele pode fazer parte da história, ou não, ou ele é só aquele que conta a história, ou seja, o narrador observador, certo? Vamos continuar a leitura. Enredo. O que é o enredo na história? Que também pode ser conhecido como trama. Então, é o corpo da história. O enredo é o corpo. Precisa ter todo um enredo. O que vai acontecer naquela história, né? Tem que ter um tema, né? Um tema para ser falado ali. Então, o enredo é o tema. Você vai escolher. Vai ser uma história que fala de magia? Vai ser uma história que fala sobre ficção científica? Vai ser uma história que fala sobre crença? Então, tem que ter um tema para falar ali daquele conto popular, né? Aventura. Então, você escolhe o enredo do seu texto narrativo. Próximo, vamos ler lá. Tempo. O texto narrativo tem que ter o tempo. O tempo dos textos narrativos pode ser linear, cronológico ou digressivo, psicológico. Então, gente, todo texto narrativo tem que ter tempo. Então, você tem que explicar ali se aquela história aconteceu em que tempo? Há 2 anos, ou numa linda manhã, ou numa noite fria, ou há 1000 anos, ou lá na pré-história, né? Então, assim, a sua história, seja ela qual for que você criar, você tem que mostrar para o leitor quando aquilo aconteceu, ok? Último elemento do texto narrativo, vamos acompanhar na leitura. Espaço é conhecido também como cenário em que a narrativa irá se desenrolar. Então, o espaço, aonde que a história vai passar? Ela vai se passar dentro de um castelo, ela vai se passar numa aldeia indígena, ela vai se passar nas montanhas africanas, aonde que vai se passar? Vai se passar em alto mar, num grande navio? Tem que dizer ali na história o lugar, onde está passando tudo aquilo ali, ok? Então vamos continuar a nossa leitura lá na tela. Personagens, temos aí um 5º elemento também, personagens. A história precisa de personagens e nós vamos entender que nós temos 3 tipos de personagens. Vamos fazer a leitura. Dentro das histórias, eles podem ser de 3 tipos diferentes. Protagonista, que é a pessoa mais importante da história. Antagonista, que é a pessoa que vai de alguma maneira se contrapor ao protagonista. Ele pode ser um vilão ou não. E o personagem coadjuvante, são os outros personagens que podem também ser importantes para o desenvolvimento da história, mas que não possuem a mesma importância que o protagonista e mesmo que o antagonista. Então vamos entender. Protagonista é o personagem principal da história. Muitas vezes é o herói da história, né? É o principal ali, é aquele que é mais falado na história. Então esse é o protagonista, o principal personagem da história. Antagonista geralmente é o vilão da história, é o malzinho da história, né?
ou a má da história. E o coadjuvante, tem outros personagens, aparecem outros, mas eles aparecem pouco na história. Às vezes aparece, só se fala deles uma vez naquela história ou duas vezes, são os coadjuvantes. Então tem esses três tipos de personagem: protagonista, antagonista e o coadjuvante. Vamos continuar com a leitura na tela. Sexto elemento do texto narrativo. Nossa, está ficando cansativo, hein? Mas é isso mesmo, tem que ter toda essa estruturação para montar um texto. Um texto narrativo. Discurso. O discurso nos textos narrativos pode ser de três tipos diferentes. Vamos conhecer os dois mais utilizados? Nós temos discurso direto. Aqui o próprio personagem fala dentro da história e é comum o uso dos travessões. E o discurso indireto, nesse caso, é o narrador que reproduz o discurso de um personagem da história. Então é simples. Discurso direto é quando o narrador ele é personagem, quando ele mesmo fala na história, entendeu? E aí sempre que tem a fala do personagem, antes dela tem que usar o travessão. E tem o discurso indireto, que é aonde o narrador só reproduz o que aquele personagem falou, ok? A gente terminou a questão dos elementos de um texto narrativo. Então vamos entender agora quais são os tipos de textos narrativos. Nós temos aí os contos, nós temos as crônicas, as fábulas, os romances, as biografias, as novelas, as lendas e outros. Tudo isso aí são textos narrativos. Vê aquela questão das novelas, você vai lá, liga a televisão, coloca lá naqueles canais mais conhecidos e vão assistir lá as novelas. Para aquela novela ter acontecido, precisou um autor ou uma autora criar uma história para poder aquela novela acontecer. Então esse autor escreveu a história, né? E aí teve a fala dos personagens, o autor, para criar a novela. Ele criou os personagens, deu nome para os personagens, ele escolheu o enredo, toda a trama da história, o que a história ia contar. Ele criou o tempo. Vocês veem que tem novelas que passam nos tempos atuais de agora, tem novelas que se passam em tempos de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, né? Tem novelas que mostram todos os tempos que já tivemos aí. Então, o autor da novela, ele criou um grande e imenso texto narrativo, onde ele criou personagens, escolheu o enredo, tempo e o cenário, né? O espaço aonde aquela novela vai passar. Depois que ele escreve toda aquela história enorme, aí eles vão fazer a gravação da novela. Filmes também são assim, são histórias inventadas ou histórias adaptadas de alguma coisa real, né? E aí, de algum fato real, e aí eles adaptam aquela história e vão fazer as gravações. Mas antes disso, um autor ou uma autora escreveram aquele texto narrativo. Nós também temos as lendas, né? As fábulas e por aí vai. E aí nós temos a estrutura da narrativa, né? A narrativa ela tem estrutura, que é o que eu falei lá no início, ela tem que ter apresentação. Você vai apresentar os personagens, rapidamente o local que vai acontecer, tal. Aí você vem para o desenvolvimento. Aí começa a história a acontecer, desenrolar da história, né? O belo príncipe estava caminhando na floresta com seu cavalo em busca da princesa que estava desaparecida, tal. E aí ele percorreu dias e dias na floresta. Aí vem a parte do clímax, que é aquela parte ali tensa. Lembra lá da história da Bela e a Fera? O clímax da história da Bela e a Fera foi o quê? Foi quando o pai da Bela
pegou a rosa e apareceu a fera, né? E disse para ele que para ele levar essa rosa e ficar vivo, ele teria que dar uma das filhas dele para ele, né? Então, esse foi o clímax. E o desfecho é quando a história encerra, é quando acaba. Qual foi o desfecho da Bela e a Fera? Ali, no desfecho da Bela e a Fera, a Bela voltou para o castelo, aceitou o pedido de casamento da Fera, imediatamente ele voltou a ser um lindo príncipe e foram felizes para sempre. E aí a história se acabou, ok? Vocês vão ver aí na tela de vocês o endereço onde vocês vão acessar no YouTube e assistir um vídeo sobre texto narrativo. Vocês vão digitar do jeitinho que está aí na tela, né? De repente aqui agora na TV vocês não vão ter tempo de anotar, mas vão lá na plataforma, dá uma pausa no vídeo na hora que eu estiver falando sobre isso aí, anota esse endereço, entra no YouTube, anota e assiste esse videozinho que a gente está indicando para vocês assistirem, para entender um pouquinho mais sobre texto narrativo. Qual é a atividade de hoje? Vocês vão, já que vocês conhecem o texto narrativo, depois de ter assistido esse vídeo, vocês vão pegar no caderno e fazer um esquema, né, de um texto narrativo, com as principais características que ele precisa, ok? Então lá no caderno de língua portuguesa, você vai pegar o seu caderno e formar o esquema de como deve montar esse texto narrativo. Aí vocês vão lembrar lá os elementos, né? Enredo, personagem, espaço, tempo, né? E tudo mais. Vocês vão rever tudo isso aí que a gente falou e montar a estrutura desse texto narrativo no seu caderno de língua portuguesa, ok? Nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham compreendido tudo que foi falado aqui e executem essa atividade de hoje, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.